Olha, eu quero começar esse vídeo falando uma coisa que é o seguinte. Essa final da Libertadores contra o Flamengo foi pra mim a pior final da história do Palmeiras das que eu assisti. Eu nunca vi na minha vida uma final tão ridícula, tão patética, tão nojenta como essa que o Palmeiras fez contra o Flamengo. Se eu pegar em toda a minha vida, todas as finais que eu assisti do Palmeiras jogando, eu nunca vi uma final tão horrorosa, com um jogo, um desempenho, um futebol jogado tão ruim e tão vexatório como foi esse que o Palmeiras apresentou nesse jogo. Eu nunca vi uma final tão ridícula do Palmeiras, tanto no desempenho no futebol jogado, tanto na questão do ímpeto dos caras em vencer. Nunca vi na minha vida. Eu tô gravando esse vídeo agora no horário do almoço aqui do domingo, porque ontem, peço até desculpas aí pra quem acompanha o canal, que eu não gravei o vídeo ontem, né? Eu também gosto de ver os vídeos em seguida, mas eu tava no Allianz, né? Eu fui lá no entorno do Allianz assistir o jogo, e aí depois acabei demorando pra voltar pra casa, foi um pouco complicado voltar pra casa ontem, cheguei em casa tarde, cansado, acabei não tendo muito pique pra gravar o vídeo, preferi deixar pra gravar hoje, com a cabeça mais fria e mais descansada, até porque eu tava tão decepcionado ontem com o que o Palmeiras fez que era capaz de eu falar besteira aqui no vídeo. Então, gente, olha, eu vou falar pra vocês, pior final da história do Palmeiras que eu já vi. Essa final, se tem uma palavra que define essa final, não só essa final, mas toda a temporada, é decepção. Não existe outra palavra que eu acredite que exemplifique mais esse final de ano do Palmeiras do que decepção, mas tem uma outra palavra também, melancólico. É um final de ano decepcionante, melancólico, vexatório do Palmeiras. Eu, de verdade, vou falar pra vocês que eu fui surpreendido negativamente, porque mesmo o Palmeiras jogando mal, mesmo o Palmeiras ele vindo dessa sequência ruim e fazendo uma temporada que não dava confiança nenhuma, né? A temporada que o Palmeiras vem fazendo não passa confiança nenhuma. Eu acreditava que o Palmeiras ali, pelo menos na Libertadores, o negócio ia mudar. Eu me apeguei a isso, né? Eu sou um idiota, essa que é a realidade, porque eu me apeguei a isso. Agora eu vejo como eu fui ingênuo e um completo idiota também. Porque eu me apeguei a isso, eu falei, não, na Libertadores é diferente. Na Libertadores o Palmeiras se transforma, na Libertadores a energia é outra, é outro campeonato. Eles estão mobilizados ali na Libertadores. A gente que torce, muitas vezes a gente é idiota, né? A gente é irracional, a gente se apega em coisas, muitas vezes irracionais. E eu me apeguei a isso, eu me apeguei a isso. E já vou deixar aqui de antemão, tá? Que tem muita coisa pra falar, eu acho que esse vídeo vai ficar longo. E, inclusive, eu vou fazer acho que uns 3 vídeos. Eu vou ter que fazer uma sequência de 3 vídeos, porque se eu for fazendo um vídeo só, era melhor fazer uma live. E eu ainda não tô fazendo live no canal. Então, gente, o Palmeiras, ele fez um jogo ali que... Eu tava assistindo o jogo lá, em torno do Allianz. A gente acredita, a gente tá ali se apegando às coisas ali pra acreditar. Só que, sinceramente, você vai vendo o jogo acontecendo e você fala, cara, isso aí vai dar merda. Isso aí vai dar merda. E foi o que aconteceu. Se a gente pegar o primeiro tempo do Palmeiras, o primeiro tempo do Palmeiras foi uma coisa bizarra. Principalmente os primeiros 15, 20 minutos. Vou falar uma coisa aqui pra vocês, não sei se você palmeirense percebeu isso, deixa nos comentários aí se você percebeu. Os jogadores do Palmeiras, muitos jogadores do Palmeiras, eles estavam cagados. Eles estavam cagados. Eles não estavam ali com sangue nos olhos, eles não estavam ali com coragem pra ganhar, eles estavam cagados. Se eu for falar aqui dos jogadores que dava pra ver que queriam alguma coisa daquele jogo, que queriam ser campeões, eu colocaria o Gustavo Gomes, o Alan, talvez o Vitor Roque, só. Todos os outros jogadores estavam cagados. Talvez o Piquerez também, dá pra dar um crédito pra ele ali. Teve uma jogada ou outra ali que ele até tentou driblar e ele nem faz isso. Mas a maioria tava cagado. O que o Murilo fez nessa final
O desempenho do Murilo foi uma coisa ridícula. O desempenho do Kelvin, nossa senhora, cara, o que o Kelvin jogou, o Andrés Pereira se escondeu do jogo inteiro, o Rafael Veiga. Esses caras aí, ridículo, cara, ridículo o jogo do Rafael Veiga, do Andrés Pereira, do Murilo, do Kelvin, todos esses jogadores aí que eu tô falando, eles estavam cagados. Pra mim, o disparado, o pior do jogo foi o Murilo. Prêmio Atuesta, já vou dar aqui agora. Prêmio Atuesta de pior em campo pro Murilo. Zagueiro entregador, o Murilo tava cagado no jogo. O Murilo, ele quase deu um gol pro Flamengo no segundo tempo. Ele quase deu um gol pro Flamengo. Ele deu a bola no pé do cara do Flamengo, deu uma entregada bizarra, bizonha. Se não fosse o Gustavo Gomes salvar a vida dele, o Gustavo Gomes salvou a vida dele, senão o Palmeiras já tomava um gol ali. O Palmeiras já tomava um gol ali. Mas isso foi no segundo tempo. Vamos falar do primeiro ainda, né? No primeiro tempo, o Palmeiras cagado, cara. Assim, eu vou falar pra vocês, eu não esperava que o Palmeiras protagonizaria uma coisa tão bizarra. O Palmeiras estava cagado. Os jogadores do Palmeiras pegavam a bola, não tinha uma jogada trabalhada. Mas isso tem um principal culpado que eu já vou falar aqui, que todo mundo sabe. Qualquer palmeirense lúcido sabe quem é o principal culpado desse vice-campeonato. Os jogadores todos cagados. Os caras pegavam a bola, não tinham capacidade de tocar a bola. Os caras não tinham capacidade de trabalhar a bola. Os caras todos cagados, só dando bicão pra frente, bicão. O que foi o jogo do Palmeiras? Bicuda pra frente, chutão pra frente. O jogo inteiro dando chutão pra frente. Uma coisa patética. Cara, eu vou falar a real pra vocês. Era de irritar. É porque a gente tá ali, no entorno do Allianz, você tá com a torcida, cantando, você acaba relevando. Mas se você tá em casa, com menos carga emocional e um pouco mais lúcido, um pouco mais racional, você olha aquilo e você fala, meu, mas que merda é essa, cara? Como que esses caras vão ganhar esse jogo desse jeito? Não tem como, cara, ganhar desse jeito. Os caras pegavam a bola, era bicuda pra frente, chutão pra frente. Não tinha uma jogada trabalhada, uma troca de passe. Alguém procurando uma rota ali, procurando um espaço, uma tabela. Nada. Os caras não tinham capacidade de fazer uma jogada trabalhada, gente. O que esses caras fizeram na preparação desse jogo? O que o Abel Ferreira fez, que é o principal culpado disso? Esse trabalho horroroso do Abel Ferreira. O que esses caras trabalharam para esse jogo? Esses caras se prepararam para jogar isso aí? Entendeu? Então, assim, os caras pegavam a bola, era chutão, chutão, chutão. E aí sempre a mesma coisa, dava um chutão pra frente, ninguém recuperava a bola lá na frente. Aí dava um chutão, a bola saía pela linha de fundo, dava um chutão, a bola saía pela lateral, dava um chutão ali pro Vitor Roque, que é um cara baixo, fica brigando ali na frente, e ele não conseguia ganhar as bolas ali na frente. Aí você dá um chutão, entregava a posse de bola pro Flamengo. Aí o Palmeiras tinha a bola num outro momento do jogo, chutão de novo, dava a bola pro Flamengo. E o que aconteceu? O Flamengo ali com muito mais posse de bola, o Flamengo com uma posse de bola muito superior ao Palmeiras, né? E dominando, cara, o Flamengo dominando. E olha que eu vou falar pra vocês, o que foi mais ridículo disso tudo, né? Mais ridículo é que o Flamengo nem fez um grande jogo, tá? O Flamengo nem fez um grande jogo. Eu até acho que foi uma final fraca. Não foi um jogo legal. Foi uma final tecnicamente fraca, tá? O Flamengo nem fez um grande jogo. Essa que é a real. Se o Flamengo tivesse jogo no seu melhor dia, principalmente com o Pedro, o Palmeiras era goleado ontem. O Palmeiras teria tomado 3-4. Essa é a realidade. O Palmeiras teria tomado 3-4. Palmeiras teria tomado 3-4. Se tivesse o Flamengo no seu melhor dia, o Flamengo ali com o Pedro na frente, era 3-4 pro Flamengo. Então assim, logo no começo do jogo, pra vocês terem noção, o Bruno Henrique já poderia ter aberto 1-0. Acho que nos primeiros minutos ali, não era nem 10 minutos de jogo ainda, o Bruno Henrique já teria aberto 1-0. Ele chutou a bola pra fora. Depois teve uma outra bola ali, de outro cara do Flamengo, que eu não me lembro quem foi, não sei quem era, que ele também chutou a bola, passou perto. Cara, se eles tivessem acertado a finalização ali, era 2-0 pro Flamengo já no primeiro tempo. O Flamengo poderia ter acabado o primeiro tempo, pelo menos ganhando de uns 2-0. As melhores chances já foram do Flamengo.
Flamengo. O Flamengo já pressionou o Palmeiras no primeiro tempo. O Palmeiras estava cagado. O Flamengo fazia uma marcação, pressão, o Palmeiras dava chutão. Não tinha meio campo. Esse jogo não teve meio campo. O Abel entrou com o Rafael Veiga, né? E eu vou falar uma coisa pra vocês, eu muitas vezes critiquei aqui, falei o seguinte, não, porque não tem como entrar com o Veiga, né? Muitas vezes eu falei isso, né? Que não tem como entrar com o Veiga, né? Falei isso muitas vezes, né? Que não tem como entrar com o Veiga e tal. Mas, cara, vou falar a real pra vocês. O Maurício tá jogando pra caralho. O Felipe Anderson tá jogando pra caralho. Pega os outros jogadores que poderiam atuar como meia ali. Facundo, Felipe Anderson, todos esses caras, algum desses caras tá jogando pra caralho? Não tá. Nenhum jogador do Palmeiras do meio campo tá numa boa fase individual. Então, se fosse Maurício, se fosse Veiga, ia ser a mesma merda. Porque o sistema de jogo do Palmeiras é um lixo. Essa que é a real. O sistema de jogo do Abel e do Palmeiras é patético. É patético. Como que você... Ou você quer falar pra mim que o sistema é bom? Você palmeirense acha esse sistema de jogo do Palmeiras bom? Um sistema de jogo de chutão? Que o Palmeiras foi pra uma final de Libertadores e passou o jogo inteiro dando chutão pra frente. Gente, tô falando, é só vocês assistirem o jogo de novo. Pega aí no YouTube e assiste de novo. Vocês vão ver que não teve jogada trabalhada. Era só bica pra frente e perder a bola. Bica pra frente e perder a bola. Aí você não controla o jogo. O Flamengo com a posse de bola muito maior que o Palmeiras e pressionando. Era questão de tempo até sair o gol. E ainda por cima, não é só o sistema de jogo horroroso que é baseado em dar bicão pra frente. Não é só isso. Quando ainda conseguia chegar um pouquinho no ataque, é aqueles cruzamentos horrorosos. Se ainda fosse um cruzamento legal, um cruzamento igual o Scarpa fazia, lembra? Que colocava a bola na cabeça ali dos caras? Não, era cruzamento horroroso, a maioria dos cruzamentos horríveis, que não chega em ninguém. E ainda por cima, quando o Flamengo atacava, os caras cagados. Os caras entregando, o Murilo entregando. Então você tá com um monte de jogador ali cagado, um monte de jogador ali entregando. Os caras não estão com emocional ali pra jogar aquela final, não estão com casca pra jogar a final. Aí você pega o sistema de jogo horroroso, dando chutão pra frente, os caras o jogo todo dando bica pra frente, ninguém toca a bola, ninguém trabalha a bola, ninguém procura uma rota, procura espaço, ninguém faz uma jogada trabalhada. Absolutamente nada. E ainda quando consegue chegar, é só na base de bola parada. Tentar levantar uma bola na área ali, que isso aí facilmente o Flamengo vai tirar. O Flamengo não é um time fraco, um time fraco tecnicamente para ficar tomando golzinho assim. O Flamengo não ia tomar. Essa que é a realidade. Então, o primeiro tempo já poderia ter acabado os 2-0 fácil pro Flamengo. Essa que é a realidade. E aí no segundo tempo, o Murilo entregando, aquela situação do segundo tempo e tal. E aí foi uma questão... Eu tava vendo no segundo tempo, é só vocês verem a quantidade de escanteios idiotas que o Palmeiras estava cedendo pro Flamengo. Um monte de escanteio. Teve uma bola que os caras cruzaram, que esse horroroso desse Kelvin, ele quase fez um gol contra. Eu olhei aquilo e falei, cara, o que esse cara fez, velho? O que esse cara fez? Ele quase fez um gol contra. Ele chutou a bola pra linha de fundo do Palmeiras. Aí tava lá, Palmeiras dando escanteios constantes pro Flamengo. Eu tava olhando aquilo e pensei, isso aí vai dar merda. E não deu outra. Não deu outra. Você dando escanteio toda hora pro Flamengo e não precisava dar aqueles escanteios. É porque os caras estavam cagados. É isso que eu tô falando. Era melhor dar o escanteio ali do que tentar desarmar o jogador do Flamengo. Aí o que acontece? No escanteio, o Murilo de novo, pior em campo, não marcou o cara lá do Flamengo, que eu nem lembro o nome agora, que fez o gol de cabeça. O Palmeiras tomou um gol idiota de bola parada. Um gol de cabeça idiota de bola parada. E quem tava no lance era o Murilo. O Murilo tava no lance. E ele não tirou a bola. Ou seja, pior em campo disparado. O cara tava cagado no jogo. É isso. Uma bola indefensável, nem tem como culpar o Carlos Miguel, porque a bola bateu na trave, entrou, uma cabeçada fatal ali. E aí quando o Flamengo fez 1-0, aí você olha aquilo e você fala, aí cara, fudeu, agora ferrou. Aí, olha que bizarro, justamente quando o Palmeiras ficou atrás do placar, aí o Palmeiras quis jogar.
Mesmo com as limitações, mesmo com falta de repertório ofensivo do Palmeiras, aí eles começaram a jogar. Mas é aquela coisa, não abafa, né? Começou a abafa. Começa a ir pra frente, aí o Gustavo Gomes começa a ir pro ataque. Começa essa loucura, essa desorganização patética do time do Abel. Aí o Gustavo Gomes vai pro ataque, os caras começam a se lançar no ataque. Mas aí é aquela coisa, é aquele jogo ali de vamos fazer cruzamento. Começa a cruzar, começa a cruzar a bola e não tem efetividade nenhuma. Não tem eficiência nenhuma. É só ficar cruzando a bola e cruzando mal. Vocês têm noção de que o Palmeiras terminou esse jogo sem uma finalização no gol? Por isso que eu falo pra vocês, é a pior final da história. O Palmeiras terminou uma final de Libertadores sem uma finalização no gol. Olha que coisa nojenta que foi isso. E aí foi isso. Ficou tentando naquele abafa ali e tal, não conseguiu. Perdeu a final e o Flamengo ganhou fácil, tá? O Flamengo foi campeão de uma Libertadores em ritmo de treino. O Flamengo nem precisou se esforçar para derrotar o Palmeiras. O Flamengo venceu em ritmo de treino a final. Ele nem precisou se esforçar, tá? Em ritmo de treino. O Flamengo nem fez um grande jogo, estava desfalcado porque o Pedro não jogou. Se o Pedro tivesse jogado, era 3-4 pro Flamengo. Essa que é a realidade. O Flamengo ainda jogou enfraquecido, porque todo mundo sabe que o Flamengo sem o Pedro e jogando lá com o Bruno Henrique, ele fica um pouco pior. E agora o Palmeiras vai conseguir o vexame colossal, que ele vai ser vice pro Flamengo no Brasileiro e na Libertadores. Ó que beleza, né? O principal culpado disso tudo que aconteceu é o Abel Ferreira, é o técnico do Palmeiras. Eu não aguento mais, cara, de verdade, ver esse cara no Palmeiras. Vou falar real pra vocês que eu não aguento mais. E se ele renovar, de verdade, depois do que o Abel fez em 24, desde 23, na verdade, desde o segundo semestre de 23, que ele não apresenta nada, depois 24 e esse ano, em 2 temporadas ele ganhou um Campeonato Paulista. Se o Abel, ele continuar no Palmeiras e renovarem com ele ainda receber mais, cara, de verdade, às vezes até é questão assim de pensar se vale a pena continuar fazendo vídeo do Palmeiras. Eu vou pensar seriamente se eu vou continuar gastando meu tempo para produzir conteúdo do Palmeiras. Eu vou refletir seriamente sobre isso, se o Abel continuar no ano que vem, depois do que ele fez em 24 esse ano, e ainda com renovação e aumento salarial. Porque eu vou me sentir um idiota, de verdade. Eu vou me sentir um idiota de vir aqui para fazer vídeo do Palmeiras, produzir conteúdo do Palmeiras, vendo o que a diretoria do Palmeiras está fazendo. Eu me sinto um idiota, tá? Então assim, falando ainda do Abel, ele é o principal culpado, tá? O Palmeiras perdeu essa final porque não joga futebol, o trabalho dele é inexistente. Ele não apresentou absolutamente nada. O Abel não apresentou absolutamente nada. Ele preparou mal o time dele, da mesma forma que ele preparou mal contra o Chelsea. Ele preparou mal o time dele, tá? O Palmeiras não apresentou absolutamente nada. O Palmeiras terminou uma final de Libertadores sem uma finalização no gol, com menos posse de bola que o Flamengo, nada. Em nenhum momento, gente, em nenhum momento o Palmeiras chegou perto de ser campeão e venceu o Flamengo. Em nenhum momento. O Flamengo foi campeão de forma justa, o Flamengo mereceu ser campeão e eles têm que comemorar e tirar sarro mesmo agora, porque eles mereceram. Essa é a realidade. Claro que teve um problema de arbitragem, só pra falar aqui, pra encerrar o vídeo. Eu vou ter que fazer outros vídeos porque tem muita coisa pra falar ainda, mas teve um probleminha assim, ali de arbitragem. Probleminha não, né? Teve um problemão, na verdade, de arbitragem. O Palmeiras foi prejudicado sim, era pra ter expulsado o Pulgar, o cara deu uma bica ali na canela do Fux, mas vou falar real pra vocês aqui, mesmo se tivesse expulsado ele, o Palmeiras perderia. E ele seria mais vergonhoso. Tô falando pra vocês, se tivesse com 1 a mais, eles ainda perderiam o jogo pro Flamengo. Eles ainda perderiam o jogo com 1 a mais, tá? Porque não tem como você vencer uma Libertadores com esse futebol do time do Abel Ferreira, que é uma coisa inexistente. Não tem futebol, não tem nem o que analisar aqui, né? Um cara ganha 3 milhões por mês pro time dele só dá bica pra frente. É isso. Basicamente é isso. Não tem meio de campo, não tem criação, não tem jogada trabalhada, não tem troca de passe, não tem jogada ensaiada, não tem nada. Não tem absolutamente nada. Absolutamente nada. Eu me pergunto de verdade o que eles fazem lá no CT do Palmeiras. Todo dia. Me pergunto. Então assim, era pra ter expulsado sim, o Palmeiras foi prejudicado pela arbitragem, mas não acho que isso aí
Não acho que isso definiu o jogo não, tá? De verdade não acho. Eu acho que o Palmeiras perdeu porque não jogou futebol e mesmo se tivesse com um a mais era capaz de perder. Essa que é a real. A pior final da história do Palmeiras, eu nunca vi uma final tão horrorosa, tão patética. O Palmeiras entregou 2 títulos pro Flamengo. O Palmeiras entregou. Essa que é a realidade. Por total incompetência, o Flamengo vai ser campeão dos dois, vai ser campeão do Brasileiro, porque ele já é da Libertadores, ele vai ser campeão dos dois agora de forma justa e incontestável. Essa que é a realidade. Eu vou fazer mais vídeos aqui, porque eu quero falar mais sobre isso, esse vídeo já deve estar enorme, entendeu? E é isso, gente. Uma coisa ridícula, uma coisa patética. Eu vou continuar nos próximos vídeos, porque eu quero falar mais coisas. E agora o Flamengo é tetracampeão da Libertadores, passou a gente, e é isso. É isso. Essa é uma derrota institucional do Palmeiras. A diretoria perdeu, a presidente perdeu, né? A diretoria, o treinador e os jogadores. Tá? A diretoria, o treinador e os jogadores. A diretoria porque montou um elenco fraco, um elenco superestimado e caro. Gastaram 700 milhões e montaram um elenco ruim, cheio de jogadores fracos tecnicamente que eles pagaram caro. É só você ver, entra Facundo, entra Sosa, você já dá vontade de chorar. Você olha os jogadores que entram do banco do Palmeiras, você vê como esse elenco é mal montado, foi montado de forma praticamente amadora esse elenco. É só você olhar quem entrou, você olha os jogadores que entraram, dá vontade de chorar. Uma derrota do treinador, que não apresenta nada há 2 anos, um treinador que não tem mais nada a acrescentar, essa que é a realidade. E um time de jogadores ali também sem brio e que estavam cagados. Um monte de jogador ali cagado entregando. Os caras não estavam ali preparados nem tecnicamente, nem mentalmente para ganhar aquela final. Essa que é a realidade. Eu vou voltar no próximo vídeo que eu quero continuar falando. Por esse vídeo aqui é isso. Avante palestra. Inclusive, antes de terminar, se inscreve no canal, deixa o like que me ajuda bastante. E avante palestra.